Hoje aqui no podcast nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o tiro de guerra e falar sobre o alistamento, viu? Quem precisa, como é que funciona, prazos para isso. Olha, gente, sabia que se às vezes você passar despercebido, não der tanta atenção, pode ter muita penalidade? E aí acabar tendo muitos problemas. Mas para a gente explicar melhor como que funciona e até mesmo essa prestação de serviço, essas carreiras que você pode estar tendo, né, dentro hoje ali do tiro de guerra do Exército, a gente vai estar recebendo aqui então o Silveira Martins, ele que é subtenente responsável. Então, tenente, primeiramente explica para a gente aonde que você fica e como que funciona o seu trabalho. Certo, eu agradeço o convite, né, para que a gente possa vir comentar um pouco aqui sobre o nosso tiro de guerra, o tiro de guerra de Sinop, né. Também aproveito a oportunidade aqui para parabenizar o Dinho. O Dinho é meu amigo pessoal, tive aqui a semana passada conhecendo a CDL e parabenizar ele pelo brilhante trabalho que ele vem fazendo à frente da nossa CDL, né. Então, o nosso tiro de guerra está situado lá na Avenida Jequitibás, e a gente é considerado uma escola de civismo e cidadania. A gente recebe os jovens sinopenses para cumprir o serviço militar obrigatório. E tem um outro ponto aqui próximo à prefeitura, né? Qual que é a diferença de um e de outro espaço? Sim, ali funciona a nossa delegacia do serviço militar, certo? Ali fica o Tenente Machado, que é o responsável por essa parte do alistamento do serviço militar aqui na cidade. E lá, então, é você quem já é responsável por todos os trabalhos que são realizados com esse pessoal. Isso, no tiro de guerra a gente recebe os jovens que efetivamente vão cumprir o serviço militar obrigatório. E como que funciona? Hoje, quem é obrigado a fazer esse alistamento? Quem que precisa fazer? Sim, isso até é muito importante a gente esclarecer que todo jovem que completa, no ano que ele completa 18 anos, ele tem que se alistar, certo? Está previsto na lei que todo jovem, ao completar 18 anos, naquele ano, ele tem o prazo do dia 1º de janeiro até o dia 30 de junho para fazer o seu alistamento. Ele pode fazer de maneira presencial, lá no nosso ganha-tempo, ou então online, pelo site do alistamento.eb.mil.br. E é muito importante a pessoa ficar atenta a esse prazo, porque assim, depois não adianta chegar lá e falar, eu preciso do documento, enfim, vocês não têm mais o que fazer e a pessoa pode ter muitos problemas se ela não for se alistar, né? Sim, com certeza. Quem não se alista no prazo, depois ele vai ter que pagar uma multa, certo? Para fazer esse alistamento fora do prazo, depois que passou dessa fase que ele completou 18 anos, certo? Quem não está em dia com o serviço militar obrigatório pode ter alguns problemas, tipo não poder tirar seu passaporte, não poder ingressar em faculdades, nem ter seu diploma, não poder assumir cargos públicos, tanto ele municipal quanto estadual ou federal. Então pode gerar vários problemas aí para o cidadão que não tiver o seu documento militar em dia. E ok, a pessoa foi lá, se alistou. A partir desse momento, o que acontece? Qual que é a próxima etapa? Então, é uma etapa muito longa, por isso que a gente fala que às vezes os jovens aparecem lá achando que vão resolver a sua situação da noite para o dia, e não é assim. São várias fases. Primeira fase é o alistamento, que é nesse período aí de 1º de janeiro até 30 de junho. A partir daí a gente agenda uma seleção geral, onde todos os alistados vão se apresentar, e é lá no tiro de guerra que eles se apresentam, para uma fase onde são realizados os exames médicos, entrevistas, alguns testes físicos. A partir daí são designados alguns desses jovens, né? Muitos já são dispensados porque existe um número bem maior de alistados do que o número de vagas para ingresso. Então, alguns deles já são dispensados pelo próprio sistema. Outros são selecionados para participar de uma fase que a gente chama de seleção complementar, que daí já é no ano seguinte. Essa fase é a última fase antes do ingresso efetivo dentro do tiro de guerra. Então, esse ano a gente recebeu 300 jovens nessa fase da seleção complementar para selecionar 100 jovens que efetivamente vão cumprir o serviço militar obrigatório. E aí, a partir desse momento, qual que é essa outra etapa? O que eles fazem? Então, a partir daí a gente matricula esses jovens e eles se tornam atiradores do tiro de guerra. Lá com a gente eles cumprem 9 meses de instrução
onde eles recebem instruções militares, todas aquelas instruções da formação básica do combatente, que a gente chama, mas também muita coisa voltada para a área do civismo, da cidadania. A gente auxilia em muitas ações sociais aqui no município de Sinop, campanhas de doação de sangue, a gente está sempre realizando apoios a entidades beneficentes. É esse trabalho que a gente desenvolve aqui na cidade de Sinop. Qual que é essa diferença do se alistar e do servir? Então, se alistar é obrigatório, né? Sim. Todo jovem que completa 18 anos, ele precisa se alistar. Servir vai ser um número reduzido. A gente faz uma seleção, ou seja, não são todos que se alistam que efetivamente irão servir. Por exemplo, assim, a pessoa fala, eu não quero. Como é que funciona isso? Então, pode escolher? Não, na verdade não, porque é uma lei. Ele tem que cumprir a lei do serviço militar. A gente, aqui em Sinop, tenta trabalhar ao máximo com voluntários. O que é voluntários? Voluntários é aquele jovem que quer servir, mas nem sempre a gente consegue atingir um número suficiente dos 100 atiradores que a gente matricula todo ano. Aí, nesse caso, a gente seleciona mesmo aquele jovem que não quer servir. Bem, em compensação, há aqueles que querem, né? De qualquer jeito, eles querem estar lá. Sim, com certeza. Todo ano a gente tem um efetivo muito grande de jovens ali que querem prestar o serviço militar obrigatório. E quando fala nesse servir, o que seria? Quais são as obrigações, as funções? O que é que tem que fazer? Servir, né? Servir é uma palavra muito bonita, né? Que a gente chama servir a pátria. A gente serve a qualquer coisa. A gente está aqui para estender a nossa mão amiga, servir as pessoas que precisam da nossa ajuda. A gente faz um trabalho aqui muito grande com a Secretaria da Assistência Social. Sempre que demandado, a gente está ajudando a nossa secretaria. Então, eu acho que essa palavra servir é uma palavra muito bonita. Então, servir a pátria e as pessoas que precisam. E a partir do momento, então, que a pessoa passa por esse processo, aí é para sempre, então, ou não? Não, na verdade... Ou tem um prazo? Como é que o funciona? Serviço militar obrigatório, aqui em Sinop, no nosso tiro de guerra, ele tem um prazo. Ele inicia no dia 1º de março de cada ano e encerra no dia 30 de novembro. Então, são 9 meses. É um período já definido. Depois já muda, vem outro grupo e assim. Exatamente. Vai seguindo. Cada ano é uma turma de formação. Para a senhora ter ideia, esse ano a gente está com a 30ª turma de formação aqui em Sinop. São 30 anos. A nossa primeira turma aqui no tiro de guerra foi no ano de 94. E quando se fala nesse servir dessa turma, eles têm esse período que eles estão ali e tem essa faixa etária também que eles seriam aptos, seria assim, talvez, que vocês veem? Ou... Sim, a gente costuma trabalhar com os jovens ali de 18, 19, 20 anos, mas até 29 anos de idade, ele ainda pode vir a servir com a gente lá. E a pessoa, então, teve o interesse e falou, não, olha, eu gostei disso daqui, eu quero seguir carreira. E como é que funciona, então, já essa outra etapa? Sim, aí o jovem que desperta o interesse, acha que aquilo ali pode se tornar uma profissão dele, aí ele pode continuar com a gente. Só que aí ele precisa prestar um concurso público de ingresso em nossas escolas de formação. E como que funciona? Quais são as funções? O que ele pode fazer? Então, a gente tem várias escolas de formação hoje. As nossas principais é a Escola de Sargento das Armas e a Academia Militar das Agulhas Negras. A Escola de Sargentos forma os nossos graduados, né, os nossos sargentos, e a Academia Militar das Agulhas Negras forma os nossos oficiais, certo? A Escola de Sargentos são 2 anos de formação. E a Academia Militar, primeiro ele ingressa na escola preparatória e depois vai para a Academia Militar das Agulhas Negras, passando 4 anos. São 5 anos no total. Primeiro ano na escola preparatória e depois os 4 anos na Academia Militar das Agulhas Negras. E tem várias opções aqui, por exemplo, desde o engenheiro militar, oficial de saúde, carreira de sargento, né? Aqui sim, essas são outras. Eu até trouxe esse folder, né? Isso. Essas são outras formas de ingresso, né? A gente tem o nosso quadro complementar de oficiais, tem a nossa escola de saúde do Exército, tem o Instituto Militar de Engenharias, que são outras formas dos jovens ingressarem na carreira militar. E já para esse caso, como que funciona? Sempre concurso público.
Então tem alguns requisitos, né, básicos ali, como idade, né, varia de uma escola para outra, mas é sempre por meio de prova, um concurso público nacional, aberto para todos que atendem os requisitos ali da inscrição. E assim, nesse caso, aí não é só para homens, as mulheres também podem ter essa oportunidade, Com né? certeza, com certeza. Já faz muitos anos que no Exército Brasileiro as mulheres vêm ingressando por meio dos nossos concursos públicos, né? Inclusive hoje na linha bélica militar, né? A gente tem meninas lá já se formando sargentos, se formando oficiais do Exército Brasileiro. Subtenente, conta pra gente um pouquinho da sua história, como que foi que você acabou ingressando hoje, né? De como você começou até o momento que você está seguindo essa carreira. Sim. Eu iniciei muito novo, inclusive na escola de formação, quando eu fiz a escola de sargento das armas, só tinha um aluno mais novo que eu. Eu era a gente chama de o claviculário, é o aluno que abre o portão das armas para a gente ingressar na escola. E eu era o segundo mais novo daquela turma de formação. O meu interesse pelo Exército já surgiu lá onde eu morava na cidade de Unistalda, no Rio Grande do Sul, e eu tinha o meu avô ele foi militar. Ele serviu por um bom tempo, inclusive participou de uma guerra, e ele contava as histórias para a gente, e aquilo ali foi despertando o interesse da gente seguir carreira. Outro fato que eu lembro muito bem da minha infância, eu morava na frente de uma BR, lá, BR 287, e de vez em quando passavam os caminhões do Exército, né, as viaturas, levando o pessoal para o acampamento, e a gente ficava ali, eu era menino, moleque ali de 10, 11 anos, a gente ficava acenando para aqueles militares que estavam partindo para fazer os exercícios militares. Aí um certo dia, meu avô, comentando comigo, ele disse, eu acho que seria uma carreira bacana de você seguir. Meu sonho era ser jogador de futebol, embora eu não tivesse muita habilidade, né? E o meu avô comentou isso comigo, né? Eu lembro até hoje, né? Meu saudoso avô. E uma época assim, naquele momento eu não despertei o interesse. Mas depois, no ensino médio, aí fui fazer o ensino médio na cidade de Santiago, que era uma cidade maior, lá próximo onde eu morava. E a gente começou a conhecer um pouco mais da rotina, e eu despertei o interesse. Então, no ano que eu me alistei, eu já fiz o concurso público. E graças a Deus, passei naquele mesmo ano, ao invés de eu ir servir, fazer o serviço militar obrigatório, eu já fui para a escola de sargentos das armas. Então, entrei muito novo, com 18 anos eu já me formei sargento do Exército. E você passou por vários lugares, estados, como é que foi? Sim. Até chegar aqui em Sinop. Então, eu me formei no ano de 1999. No Rio Grande do Sul? Não, a nossa escola de formação, atualmente, ela está na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. A cidade do nosso rei Pelé, onde nasceu o Pelé, né? E me formei no ano de 99, e em 99 mesmo eu fui classificado por final de curso, né, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E lá servi por 10 anos. 10 anos em Santa Maria, resolvi pedir transferência e vim para a cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso aqui. Certo? Onde eu tive o primeiro contato aqui com essa terra aqui que a gente gosta muito. Eu e minha esposa gostamos muito aqui do estado do Mato Grosso. E lá fiquei por 8 anos, em Rondonópolis. Acabei conhecendo algumas tradições do estado, conhecendo um pouco da cultura mato-grossense, e a gente ficou encantado. Tem muita gente do sul aqui também. E acabei ficando também um longo período lá em Rondonópolis. Fiquei 8 anos em Rondonópolis. Bastante tempo. Saindo de Rondonópolis, fui para a cidade de Brasília. Trabalhei 5 anos na cidade de Brasília, né, onde pude obter um conhecimento muito grande aí sobre o nosso Exército Brasileiro. Trabalhei no quartel-general do Exército lá, onde durante 5 anos a gente tratou assuntos assim do local onde as coisas são decididas no Exército, né? Então, obtive um conhecimento muito grande. Chegou em determinada fase que eu pensei em retornar para o estado do Mato Grosso e vir para o tiro de guerra. Graças a Deus me inscrevi e fui selecionado para vir chefiar aqui o tiro de guerra aqui de Sinop. E assim, é uma história, né? Tipo, uma experiência muito grande que você teve, né? Muitos anos também nesse segmento. Sim, já são 25 anos. 25 anos desde a minha formação, né? E a gente passa por várias cidades, vários lugares, vai conhecendo pessoas. É uma experiência, né? Exatamente, é uma experiência muito, muito boa de ser militar. E é uma característica
da nossa profissão é a mobilidade geográfica. É uma coisa que todo militar ele vivencia isso normalmente. A gente costuma servir em todas as regiões do Brasil, né? Então é normal a gente passar no Sul, no Sudeste, no Nordeste, na Amazônia, ao longo da nossa carreira. A gente vai conhecendo o Brasil porque a gente é militar do Exército Brasileiro. Então a gente precisa conhecer o Brasil todo, né? E qual que seria hoje a diferença? Como é que funciona tiro de guerra e exército? Essa é uma pergunta muito boa. Muita gente desconhece, né? Então, o atirador, que é o jovem que vem prestar o serviço militar obrigatório, tem uma diferença muito grande do soldado que ingressa numa organização militar normal, vamos dizer assim. Quais são essas diferenças? O tiro de guerra, ele possibilita que o atirador ele possa cumprir o serviço militar obrigatório e continuar trabalhando, continuar estudando. Ou seja, o período de instruções deles lá com a gente no tiro de guerra é somente das 5 da manhã até as 7. 2 horinhas. 2 horas por dia. Às 7 horas, eles são liberados para ir trabalhar, para ir estudar, certo? Fazer o que ele bem entende ali da sua vida. Ou seja, a gente não interfere tanto no trabalho quanto nos estudos desse jovem. Já o jovem que ingressa numa organização militar normal, vamos dizer assim, ele precisa cumprir um expediente. Ou seja, ele entra lá de manhã, 7 horas, e cumpre o expediente até 17 horas. Então essa é uma grande diferença que existe entre o atirador e o soldado recruta. Ou seja, o atirador, ele pode cumprir o serviço militar obrigatório sem necessariamente deixar o emprego ou deixar o seu estudo. E como que funciona ali no tiro de guerra? O que eles fazem? São aulas teóricas? Como é que funciona essas 2 horinhas por lá? Sim, a gente tem instruções, né, que a gente chama, né? Sim. São variados tipos de instrução. A gente trabalha muitos temas, ordem unida, instrução com armamento, instrução de ação comunitária, instrução sobre meio ambiente, higiene e primeiros socorros. É uma gama muito grande de matérias que a gente trata com eles lá ao longo desses 9 meses de instrução. Né? E quem são esses instrutores? Como é que funciona? Essa equipe também que participa dessa organização, ensinando, repassando, trabalhando ali, né, dentro hoje do tiro de guerra. Como é que é essa equipe de trabalho? Sim, aqui em Sinop, no tiro de guerra, a gente somos em 2 instrutores. Sou eu e o sargento Randall, que trabalha junto comigo, que é instrutor. Então, a instrução é ministrada somente por nós 2, né? Cada tiro de guerra, para cada grupo de 50 atiradores, tem um instrutor nomeado. Por exemplo, a gente aqui no Mato Grosso, a gente tem mais 4 tiros de guerra trabalhando. Em Juara, Colíder e Alta Floresta. Em Alta Floresta, lá também são 100 atiradores. Então, se são 100 atiradores, tem 2 instrutores. Em Colíder, por exemplo, já tem apenas 50 atiradores. Aí é somente um instrutor. Então são instrutores nomeados para cada grupo de 50 jovens que frequentam aquele tiro de guerra. E vocês são parceiros também da comunidade, né? Então, além de fazer todo esse trabalho por lá, desenvolver, vocês estão sempre apoiando iniciativas, campanhas, enfim, sempre em prol da comunidade mesmo. Sim, com certeza. Que é feito. Aqui em Sinop a gente apoia diversas entidades, né? A gente é muito parceiro do Lions em eventos beneficentes. Esse ano a gente trabalhou lá no 4º Mega Costelão. Somos parceiro do Rotary, também auxiliamos em eventos esportivos. A gente o tempo todo fica tentando estimular o nosso jovem a desenvolver atividade física como um hábito saudável, né? Então esse ano a gente apoiou a corrida do Nortão e agora no dia 29 de junho, inclusive esse ano vai ser lá no Tiro de Guerra, a corrida do Mexa-se, que são eventos grandes aqui da cidade. Sim. E a gente é parceiro desses 2 eventos. E também campanhas de doação de sangue, campanhas da assistência da Secretaria de Assistência Social. Sempre que é necessário, eles nos acionam, a gente vai lá com a nossa mão amiga para carregar cesta básica, distribuir para quem precisa, né? Então são variadas ações que a gente atua aqui na cidade de Sinop. O tiro de guerra, até para a gente esclarecer, é uma parceria. É uma parceria da Prefeitura Municipal e o Exército Brasileiro.
Então, todas aquelas instalações que você enxerga lá do tiro de guerra, tudo aquilo ali é da prefeitura. Todo o material que existe lá no tiro de guerra é da prefeitura. O Exército entra com os instrutores, o armamento, a munição e alguns materiais militares. O restante todo que está lá é da Prefeitura Municipal. Então é uma grande parceria do Poder Executivo Municipal e o Exército Brasileiro. E para a cidade é muito bom. E, por exemplo, as entidades ou até mesmo iniciativas que tiverem interesse, né, em fazer essa parceria com vocês, pode estar procurando? Como é que funciona? Com certeza. A gente está lá, recebe todo dia muitas pessoas nos procurando para a gente fazer essa aproximação, fazer essa parceria, né, verificar a possibilidade de emprego do nosso atirador. O atirador ele precisa se inteirar das coisas que estão acontecendo na cidade, porque o grande resultado do trabalho do tiro de guerra, além da gente formar o reservista de segunda categoria, que a gente a gente fala, né? É a gente devolver para a sociedade um jovem consciente do seu papel como cidadão, certo? Dos seus direitos, mas também dos seus deveres como cidadão aqui na cidade, a responsabilidade que ele tem com o crescimento e o desenvolvimento dessa cidade, que é tão pujante, né? E é interessante que até a parte de comportamento se trabalha bastante, eu acho que porque é uma fase de mudança também, sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente procura desenvolver muitos valores lá, muitos atributos, fazer com que aquele jovem crie noções de responsabilidade, de comprometimento, que é uma coisa que as empresas buscam muito hoje, o jovem comprometido em vestir a camisa da empresa, né? Cobramos a questão de cumprir horários, que é uma coisa que às vezes os jovens não levam muito a rigor, né? E a gente cumpre e fala sobre a importância que tem cumprir o horário. Certo? Então, são vários atributos e valores que a gente desenvolve com os jovens lá. E os 18 anos, ele é bem marcante, né? É uma fase que a pessoa está deixando de ser um menino e assumindo a responsabilidade de homem, né? Sim. Então, eu costumo dizer que é uma fase de transição, né? Sim. É uma fase onde o jovem define como ele vai se comportar e como a vida dele, a vida de adulto, vai ser lá na frente. Então é a partir daquela mudança ali do menino para o homem, né? São vários ensinamentos que tem ali, São vários ensinamentos. Por isso que as famílias apoiam muito quando o jovem entra lá. Eles gostam muito quando seus filhos entram lá no tiro de guerra para prestar o serviço militar obrigatório, né? E nos apoiam ao longo do ano da instrução, porque sabe que o seu filho, ao entrar ali, ele vai sair transformado. E às vezes, assim, é até interessante da gente falar sobre isso, porque muitas pessoas, alguns nem querem servir, ficam com medo, o que vai acontecer, como é que vai ser minha vida, enfim. Mas é interessante da gente falar sobre isso, Sim, porque muitas vezes muito tabu também que se tem, né? Então, a pessoa precisa fazer, é obrigatório, mas ali ela vai estar recebendo muita informação que é extremamente importante para tudo isso que a gente está dizendo aqui, né? Sim, com certeza. O aprendizado é muito grande, né? Com certeza. Então, como a senhora falou, é um tabu, né? Que o jovem fica, às vezes, com receio, mas não tem por que ter receio. A gente trabalha nossas instruções lá, a gente tem uma preocupação grandiosa com a segurança de qualquer atividade que a gente desenvolve lá. Então, eu até comentei com uma mãe de um atirador nosso, o local mais seguro que o seu filho tem para frequentar esse ano vai ser o nosso tiro de guerra. Porque aqui todas as nossas instruções a gente planeja sempre pensando na segurança. Então, e a gente desenvolve também isso no jovem, né? Fazer com que ele aprenda a planejar coisas. Planejar sempre com segurança, para que aquele evento ocorra da melhor maneira possível. A gente desenvolve isso também nos jovens lá. E quando se fala de horário é interessante, porque acordar 5 horas da manhã até às 7, né? Já tem que ter uma programação. Então, essa é a fase que eu julgo mais difícil, né? Porque realmente não é fácil. Para a senhora ter uma ideia, a gente tem jovem lá que cumpre as nossas instruções das 5 às 7 da manhã. Ele sai de lá do tiro de guerra, já vai direto para o seu trabalho. Do seu trabalho, ele já vai direto para a faculdade à noite. Olha. Então, sobra muito pouco tempo para descansar, para dormir efetivamente. Porque por volta de 3h30, 4 horas, ele precisa levantar para 5 horas em ponto a gente começar nossas instruções. Então é um ano onde ele precisa ter muita resiliência, ele precisa se planejar.
Porque Sim. senão ele não consegue frequentar a instrução nesse horário, que é realmente muito cedo. Mas por que é cedo? Justamente para que a gente possa, 7 horas, liberar eles para eles irem para o trabalho deles. Quando a gente fala de mudança de comportamento, é um todo, né? Porque a partir do momento que começa a se falar assim, até mesmo das atitudes, olha, eu estou aqui para servir, né? Então, a mentalidade da pessoa já começa a mudar também. Sim, com certeza. É uma mudança muito grande, né? Do jovem que ingressa lá, que começa com a gente, ainda com muitas brincadeiras, do menino que no final do ano se torna reservista de segunda categoria, que é o certificado que eles recebem, né? É um jovem já maduro, consciente do seu papel como cidadão, responsável. As empresas que dão trabalho para esse jovem, eles vêm falar com a gente. A mudança grande que teve o jovem lá no local de trabalho, a gente consegue perceber, certo? A mudança de comprometimento, da responsabilidade que o jovem tem ao final do ano de instrução, né? Olha, Subtenente Silveira Martins, agradeço por você ter vindo aqui, participado do nosso podcast, né? E já deixo também aqui um espaço para suas considerações finais, para esse reforço da importância desse alistamento, né? Após essas informações que você passou, muito válidas, porque às vezes a pessoa fica até com receio, com medo, não vou fazer, e depois, com certeza, né, aquela penalidade é muito maior, sabendo que é obrigatório, então tem que fazer, é multa, são muitos problemas, quer viajar fora do país, não vai conseguir. Enfim, é melhor ir lá, seguir e ter essa rotina, né, que a gente falou de comportamento, tanta coisa boa que pode acontecer ali na vida da pessoa, né? E eu, então, deixo esse espaço para suas considerações finais e até mesmo para você reforçar esse convite desse serviço, né, que hoje vocês proporcionam. Certo. Mais uma vez, então, agradeço a oportunidade de a gente vir aqui fazer esse bate-papo e a gente mostrar um pouquinho do trabalho que o Tiro de Guerra daqui da cidade faz em prol da comunidade, né? Então, como a senhora bem disse, né, é importante o jovem que completa, no ano que você completa 18 anos, você se alistar, para você regularizar a sua situação, certo? A situação do serviço militar obrigatório. Então, todo jovem do sexo masculino, quando completa 18 anos, ele tem o período do dia 1º de janeiro a 30 de junho para fazer esse alistamento. Se ele perder esse prazo, depois ele vai ter que pagar multa, certo? Nem todos que se alistam vão servir. Como eu falei para a senhora, o número de atiradores é bem menor que o número de alistados. O ano passado a gente teve mais ou menos uns 900 alistados aqui em Sinop, para apenas 100 atiradores servir. Então, é um número bem reduzido. A gente faz vários testes de saúde, testes físicos, entrevista para fazer essa seleção, certo? Então, feita a avaliação também. Sim, né? sem dúvida. São várias fases. São várias fases. O jovem que perde esse prazo, ele vai ter problema e ele não consegue resolver de maneira imediata. Ele precisa cumprir a fase do alistamento, depois passar pela seleção geral, depois pela seleção complementar, até que ele consegue resolver o seu problema e receber o seu certificado, seja ele de dispensa de incorporação para aqueles que não vierem a servir e para os que vierem a servir recebem o seu certificado de reservista lá no final do ano de instrução. Então, não precisa ter medo, é um processo tranquilo. A gente, quem quiser tirar alguma dúvida, a gente está sempre aberto lá no Tiro de Guerra para receber o jovem, passar as melhores orientações, se caso tenha alguma dúvida, para que o jovem possa regularizar, ficar em dia com o serviço militar e não ter problemas. E se por algum motivo ou outro a pessoa acabou perdendo esse prazo, pode ir lá para tentar regularizar? Como é que funciona a partir de agora? Sim, ele perdeu o prazo, ele vai e procura o ganha-tempo. Lá dentro do ganha-tempo está localizada a nossa junta do serviço militar. Ele paga uma pequena multa lá e se alista, certo? Você pode fazer isso qualquer dia da semana. E desde esse momento, então, já resolver essa pendência que se ficou, né, por lá? Na verdade, ele começa a resolver. Como eu falei para a senhora, são várias fases, é um processo. Ou seja, se você não está em dia com o serviço militar, você precisa, o primeiro passo é se alistar.
certo? E existe um processo longo, processo da seleção geral, seleção complementar, até que finalize esse processo. Então, você não consegue resolver isso de maneira imediata. Por isso, o quanto antes o jovem que não está em dia, ele deve procurar lá a Junta do Serviço Militar para fazer o seu alistamento. Subtenente Silveira Martins, muito obrigada pela sua participação por aqui, por você ter explicado um pouquinho dessa carreira, do alistamento e até mesmo, né, de como funciona hoje o tiro de guerra aqui na cidade de Sinop. E agradeço a sua companhia, você que esteve aqui acompanhando o nosso podcast. Eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.